Carvalho. Muito boa noite para todas vocês que estão chegando aqui no Instagram do Continue Ponto e Vírgula. Chama a galera, chama a turma para participar. Vamos dar aí alguns minutinhos. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta que vocês gostariam que eu respondesse, é só ir mandando aí que a G vai estar aqui do meu lado me assessorando, esta maravilhosa Genciana Coelho. Tudo bom, dona Roseli? Chama a galera, manda assim, ó, sabe aquele triângulo que tem embaixo ali, ó, do lado dos comentários? Então você clica e manda para os amigos, manda para os parentes, manda para o periquito, para o papagaio, manda para todo mundo, para a gente hoje fazer uma live bem bacana, conversando bastante, falando bastante sobre esse tema tão interessante que é o equilíbrio e a inteligência emocional nesses tempos de pandemia. Vamos lá, esperando a turma chegar. E aí, Má? Má Franco, parceira de transformação. Toda vez que a gente encontra alguém que tem como um propósito a transformação, seja ela da forma científica, da forma holística, é uma parceira de transformação. Seja muito bem-vinda, Má. Gratidão pelo convite. Mas essa musiquinha, Má, é coisa de Ciana que tá aqui do lado, ela que colocou. Bom, muito boa noite para vocês, gratidão por esse espaço, dessas meninas com esse projeto incrível do Continue, nesse mês que é o mês do Setembro Amarelo. E engraçado que hoje eu tenho um filho de 16 anos, né? Ele é assim, mãe, o que a senhora acha do Setembro Amarelo? Eu falei, assiste a live. Aí a gente teve uma breve partilha, né, sobre as nossas percepções, mas em primeiro lugar eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Babi Lara, eu sou coach integral sistêmico. A minha formação científica, a minha base primeira é a do coach, né, da inteligência emocional. Eu tenho também formação em constelação familiar sistêmica, eu tenho formação em programação neurolinguística, acabei de fazer um curso de hipnose transformacional, que também é uma forma de terapia. Também sou formada em fitoenergética, que é uma das minhas grandes paixões, que é utilizar da energia das plantas, né? Disso que está aí à nossa volta, para a gente poder se curar, para a gente poder se transformar. Sou adepta também da filosofia do sagrado feminino. E dentro da minha formação em coach, né, do meu nicho com que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar principalmente com jovens, com mulheres, e com a espiritualidade, a ligação que a gente tem com o ser divino, com o grande eu sou, com a fonte criadora, né? O que me fez procurar a forma com que as pessoas se comunicam de diversas maneiras, de diversas religiões e espiritualidade. Ser coach de espiritualidade não é ser um coach religioso, é justamente você entender que existe Deus e conexão com Deus dentro de várias vertentes da espiritualidade. E hoje eu quero falar um pouco para vocês, me apresentei, falei da minha formação, tenho 38 anos, sou mãe de um menino de 16 e de um cachorro de 4 patas, que é o meu filho peludo. E eu gostaria de falar um pouco de vocês logo de início, assim, para começar. O que o coach não é? Apesar de eu ser também terapeuta, o coach simplesmente ele não é terapeuta. Dentro da nossa formação, a gente aprende a identificar vários tipos de crenças limitantes, a gente aprende a identificar traumas, a gente aprende a identificar
estados emocionais como o de ansiedade, como o de depressão, como o transtorno bipolar, toque. Hoje, inclusive, eu estava no mercado e eu falei, mãe, a Caixa tem toque. Aí a minha mãe, como é que você sabe? Eu falei, primeiro pelo comportamento. E justamente pelo comportamento dela, eu percebi que é um toque de pandemia. Porque a pessoa que ela tem um transtorno compulsivo obsessivo, ela tem alguns comportamentos com a forma com que ela se veste, com que ela se arruma, com que ela se maqueia, e ela não tinha esse comportamento. Mas cada compra, cada item que passava, ela ia limpando, e ela passava pano, e ela passava álcool. Isso é um transtorno que muitas pessoas adquiriram neste momento de pandemia. Um dos grandes efeitos da pandemia é justamente a pessoa ter sintomas de um transtorno pós-traumático. Quando a pessoa volta da guerra, quando a pessoa é sequestrada, quando ela passa por algum tipo de sequestro da amígdala, né, que é aquele momento em que você perde a sua razão, em que você pode travar, ou você ataca, ou você se introspecta, né? Você volta para dentro de você, é um dos sintomas que estão vindo junto com a pandemia. Houve um aumento muito grande de pessoas que entraram em depressão. Seja a depressão por causa do isolamento social, porque foi retirado de nós o nosso direito de ir e vir. E isso é o reflexo, eu acredito, da grande maioria da população ter sido sequestrada dos seus direitos, direitos naturais, né, que a gente adquire já desde que nasce. Uma das outras, dos outros transtornos gerados pela pandemia foi o medo. Todo o planeta vibrou no medo. Seja o medo de perder a própria vida, seja o medo de perder um parente, seja o medo de perder o emprego, de não ter como se prover. Boa noite, Jefferson Carvalho, LL Carvalho, boa noite. Lilian, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. E como eu estava falando, esse momento em que as pessoas viveram na incerteza, no medo, vou ter o que comer, não vou ter o que comer, vou ter o que beber, vai faltar água. Aquele primeiro momento em que todo mundo saiu estocando comida, estocando papel higiênico, estocando água, são todos sintomas de quem está enfrentando esse problema global, né? Não é uma coisa que está acontecendo no Guarujá, em Santos, na Baixada, no estado de São Paulo, no Brasil, não, é mundial. É uma crise mundial, onde as pessoas foram sequestradas dos seus medos, dos seus convívios sociais, do seu direito de ir e vir, onde elas vibraram no medo e na incerteza o tempo todo, onde as pessoas tiveram que lidar com o luto. Eu tenho várias parceiras que são psicólogas, porque como coach tem coisas que a gente não tem competência, não é nem capacidade, é competência para mexer. Então é muito importante um bom coach ele perceber quando o cliente está passando por uma fase onde não é da competência do coach. Então eu tenho várias parceiras que são psicólogas, eu tenho 2 parceiras que são terapeutas e que elas lidam justamente com o que eu não consigo. A gente tem que ter a humildade, a hombridade e a honestidade de ou trabalhar em conjunto com um psicólogo quando a gente identifica uma situação como essa, ou da gente simplesmente se retirar do cenário, falar, olha, isso aqui é o psicólogo que vai tratar. Tanto que em diversos transtornos a pessoa não é tratada apenas com um psicólogo, ela também é tratada como psiquiatra, quando precisa entrar com alguns tipos de medicamento. Em muitos momentos o psicólogo ele vai trabalhar junto com um terapeuta, onde a pessoa vai reestruturar algumas outras situações dentro da emoção que ela precisa organizar para estar emocionalmente saudável. E em muitos momentos, dependendo da formação do psicólogo, ele consegue dar continuidade sozinho, né? Eu tenho muitos psicólogos. Boa noite, Marcos Paulo, tudo bom? Eu tenho muitos psicólogos amigos que trabalham com terapia regressiva, terapia holística, terapia ocupacional, que são terapeutas que vão agregar várias outras ferramentas para poder estar tratando das emoções. Então agora vocês conhecem um pouco mais sobre o meu currículo. Eu já falei um pouco mais sobre o que essa pandemia trouxe
de desequilíbrio emocional para as pessoas, lidar com o luto, e é um luto de repente, né? O coronavírus, ele trouxe um luto totalmente diferenciado. Quando a pessoa ela recebe, por exemplo, um diagnóstico de câncer terminal, ela tem tempo de se despedir, ela tem tempo de estar junto com as pessoas que ama, ela tem tempo de finalizar ciclos. E quando você é diagnosticado com coronavírus, é uma morte extremamente solitária. Você vai estar isolado da sua família, se você estiver dentro de casa, se você estiver num hospital, e é um momento de extrema solidão. Uma outra coisa que eu observei, e eu tenho muitas parentes que são profissionais da área da saúde, que são enfermeiras, que são técnicas de enfermagem, amigos médicos, e eles também sofreram demais com esse momento de pandemia, porque você viu uma pessoa vestida de branco, ninguém queria chegar perto, porque significa que ele estava dentro de um hospital, significa que ele estava em contato com o vírus. Então, existiram estatísticas e algumas notícias onde aumentou demais a quantidade de profissionais da área da saúde que entraram no processo depressivo, que como se não tivesse que enfrentar com essa realidade todos os dias no hospital, ainda tiveram que enfrentar a rejeição da população quando encontravam com alguém todo de branco, com jaleco, com alguma coisa nessa linha de raciocínio andando pela rua, né? Então, esses são os grandes fatores que levaram um grande número da população a entrar nesse processo de tristeza profunda que ocasiona numa depressão. Ou então aquelas pessoas que não tiveram a depressão, mas tiveram crises fortes de ansiedade, porque estavam justamente com a mente no futuro. O que vai acontecer? Qual vai ser a solução disso? Vai haver uma solução disso? Aquela expectativa exacerbada, né? Aquele medo exacerbado do que vai acontecer, e acabaram tendo ataques de pânico, transtornos bipolar. A gente teve um grande número de, por exemplo, violência doméstica. A violência doméstica aumentou demais, e todos esses foram fatores que levaram a população hoje a estar tão desajustada emocionalmente, levaram a população a estar tão desequilibrada emocionalmente, né? Então esse também foi um dos grandes fatores. E aí eu falo para vocês, o que fazer para lidar com tudo isso? Como identificar tudo isso? A gente sempre tende a identificar a pessoa que está numa tristeza profunda ou num processo depressivo com comportamentos como o isolamento, a tristeza, muitas vezes a murmuração, muitas vezes o medo de não querer sair na rua, de não querer conversar com as pessoas. E quando a gente identifica que a pessoa está com um ataque de ansiedade, é quando a gente percebe que a pessoa ela está com uma respiração ofegante, ela está hiperventilando, ela está nervosa, o tempo todo ela está vivendo na crítica, o tempo todo ela tem um comportamento estressado, ela tem um comportamento em que ela está muito nervosa. Então a gente percebe que a pessoa está vivendo num momento de ansiedade. E qual é a melhor forma de você lidar com isso? Eu vou partilhar com vocês a forma com que eu lido com isso, a forma com que eu passo para as minhas coaches lidarem com isso. O que elas fazem? Em primeiro lugar, você ter uma rotina, e uma rotina poderosa, uma rotina de empoderamento. É ideal que você continue acordando no mesmo horário, e que se você acordando no mesmo horário, você conseguindo ter essa força de vontade para você acordar no mesmo horário, você se blindar de informações positivas, você se blindar de energias positivas, você fazer pelo menos 10 minutos de meditação, você ler um livro de sabedoria, um livro de autoestima, um livro de autoajuda, algo que vá te trazer verdadeiramente um conteúdo que te eleve,
E tem aí hoje no mercado uma quantidade enorme de livros incríveis. Se você chegar lá no Google e colocar livro de autoajuda best-seller, você vai entrar na Saraiva, vai ter um monte. Você pode ir lá pegar esse livro e baixar em PDF se hoje você não está com recursos. Pode inclusive me mandar uma mensagem no Instagram, tem uma coleção enorme de livros digitais que eu posso estar compartilhando. Então, acorde no mesmo dia, faça uma boa meditação, leia bons livros, inicie um novo projeto. Todo mundo tem um projeto que gostaria de um sonho, um propósito, que gostaria de dar continuidade e que no momento está com tempo, né? Porque muitas pessoas ainda estão de home office, muitas pessoas ainda não voltaram à sua potência de trabalho, de estudos. Inicie um novo projeto. Eu, por exemplo, no meio da pandemia, eu resolvi que eu ia pintar uma porção de coisas na minha casa de dourado. Comprei um spray e saí pintando várias coisas. O artesanato é uma forma de você ter um novo projeto e se ocupar. A minha paixão pela fitoenergética veio justamente desse momento de pandemia. Comecei com o manjericão, daqui a pouco eu estava com a arruda, com a lavanda, com a guiné, com a quebra-demanda, com a salsinha, estava com o orégano e hoje aí eu devo ter umas 10 plantas na minha casa que eu cultivo e converso e me blindo com essa energia. É um projeto novo. Inicie um novo curso. Hoje mesmo, inclusive, eu passei por um amigo, o site do Sebrae e alguns outros sites onde você consegue ter uma capacitação profissional, até mesmo para você ter uma nova ocupação, até mesmo para você fortalecer, para quem é empreendedor, para quem está pensando em iniciar um novo negócio. Inicie um novo projeto, seja um artesanato, seja uma jardinagem, seja um novo curso, seja uma nova profissão. Inicie um novo projeto. A Má Franco falou que iniciou 2 novos projetos. E isso é extremamente importante. Boa noite, Juliana. Seja muito bem-vinda. Você ter essa rotina poderosa. Normalmente a pessoa que ela está num processo de tristeza profunda, que daí o coach dá para mexer. Ela não entrou em depressão. Mas funciona muito bem para quem está em tristeza profunda ou para quem está no início de um processo depressivo. Frases de autoafirmação. Esses dias eu dei um treinamento para as meninas da Mary Kay e a Mary Kay Ash, ela tem uma frase que é: você pode, você consegue. E era o que ela escutava da mãe dela. Olhe nos seus olhos e fala: você pode, você consegue, você é linda, você é lindo, você é maravilhoso, você é incrível, você vai conseguir sair desse momento. Escreva. Tenha um caderno que seja o seu diário pessoal, onde você partilha suas emoções. Porque eu sei que para muitas pessoas externar o que sente, seja para um profissional, seja para um sacerdote, seja para um familiar, seja para um amigo, é muito difícil se abrir. Então tenha um diário, onde ali naquele diário, naquele caderninho, você vai detalhar as suas emoções. Coloque para fora as suas emoções, escrevendo um diário, por exemplo. Então, tudo isso são formas de você conseguir manter o equilíbrio emocional. Eu não vou nem falar de lives de treinadores, de psicólogos, de terapeutas, porque isso hoje você entra no Instagram e pelo menos tem uma por dia, 2 por dia, 10 por dia, de manhã, de tarde, de noite, nichado para jovens, nichado para religiosos, para mulheres, para homens, para empreendedores. Hoje a internet ela se tornou a nossa aliada, a nossa sócia, para quem quer iniciar e para quem quer iniciar um novo projeto, iniciar um novo trabalho, para quem quer se conhecer, porque a chave de tudo é o autoconhecimento. Então, nesse momento em que você, por exemplo, está escrevendo e você lê, você está se conhecendo um pouco mais, você está sentindo as suas emoções. Eu sempre costumo dar uma dica para as minhas coaches. Você está escutando aquela música, o que você sente? Você sente tristeza? Você sente raiva? Você sente alegria? Ótimo. Aquela que te eleva e que te dá alegria é a música que você tem que colocar como um mantra, escutar todos os dias. Você vai assistir um filme. O que esse filme te traz? Te traz raiva? Te traz depressão?
te traz tristeza? Exclui esse filme. Vai assistir uma comédia, vai assistir um filme de super-heróis, porque no final tudo sempre dá certo. Vai assistir um desenho animado das Disney, dos contos de fada, que no final as coisas dão certo, que são fatores que vão te elevar, são fatores que vão fazer com que você fique com a sua energia mais feliz, né? E tomar muito cuidado ainda nisso, do que você vai se cercar, né? Toma muito cuidado, por exemplo, com noticiários midiáticos, que hoje são os grandes inimigos das emoções, né? Ficar assistindo Fantástico, Jornal Nacional, a Globo nunca vai me contratar, dane-se, tá tudo certo, entre outros jornais aí, que às vezes a gente até dá uma desfiada, assim, tanta coisa ruim, às vezes eu tenho a impressão, dependendo do noticiário, que vai espirrar sangue, né? Nossa, que são todas notícias que vão te trazer aquela sensação de revolta, aquela sensação de mágoa, ou no caso desse momento pandêmico, vão te trazer ainda mais a sensação de medo, vão te trazer ainda mais sensação de tristeza. Então, blinde as suas emoções com uma rotina verdadeiramente poderosa. Coloca uma música de meditação guiada, clica lá no YouTube, meditação guiada, você vai encontrar uma porção delas. Vê aquela que se adequa com o teu ouvido, que faz o seu coração vibrar numa energia de paz e tranquilidade. Silencia a tua alma, silencia o teu espírito, vai para o quarto branco e começa a sentir se reequilibrar. A gente viu aí muitas questões, principalmente de pais de família, né? De pessoas que já estavam no processo depressivo e pessoas que ainda não estavam no processo depressivo, que não viram saída. E a saída que eles encontraram foi o suicídio. E eu acho que mais do que nunca, o Setembro Amarelo tem uma função extremamente importante de informar, apoiar a população para esse momento em que nós estamos passando, de medo, incerteza, insegurança, isolamento. Então é muito importante que a gente use desse mês e que não seja só o mês do Setembro Amarelo, que isso seja verdadeiramente algo a ser falado, algo a ser divulgado todos os meses do ano. As pessoas não se suicidam só em setembro, as pessoas não ficam tristes ou depressivas só em setembro. Tenha empatia pelo outro. Faça rapport, se conecte com as pessoas. E a rede social está aí justamente para isso. Empreste o seu ouvido. Hoje tem vários sites que vão ajudar pessoas a se tornarem voluntárias, a se tornarem ouvintes e poderem estar dando um suporte emocional justamente para quem está passando por esse momento em que precisa ser ouvida. As pessoas querem verdadeiramente ser ouvidas, querem externar os seus sentimentos, querem ajuda. E às vezes tem gente que não vai saber pedir ajuda. Inclusive, existem sites que vão te encaminhar para psicólogos, terapeutas, voluntários, para que você faça sessões, para você não só se conhecer, como você se tratar desse momento em que você está passando. Então, procure ajuda. Se você entrar aí depois no direct do Continue e falar que você está passando por um processo de tristeza, que você está passando por um processo de dor emocional, de algum tipo de ferida emocional, você vai ter auxílio. E principalmente, seja o auxílio das pessoas que estão à sua volta. Escute os idosos que já passaram por toda uma vida, cuidaram de toda uma família e muitas vezes eles acabam se sentindo inúteis, sem utilidade, justamente porque nesse momento a pessoa vai estar se sentindo sozinha. Quem mora em prédio, se tem um idoso, bota um bilhetinho debaixo da porta: seu fulano, precisa que eu vá no mercado? Quer conversar? Fica ali ouvindo um pouco, escutando as histórias de quando ele era útil, de quando ele tinha utilidade.
Você vai fazer a vida de um idoso mais feliz. Você tem aquele adolescente, vizinho, que você vê que está sempre quieto. Dá um bom dia. Um bom dia com um sorriso pode transformar a vida de qualquer pessoa. Chame as pessoas do seu círculo pessoal pelo nome. As pessoas adoram saber que ela tem uma importância na sua vida, e quando você chama alguém pelo nome, essa pessoa se sente importante. É aquele som que ela ouviu a vida inteira. Sorria. O sorriso transforma as pessoas. Faça um elogio sincero. Sabe aquela tua vizinha carrancuda, brava, que cuida da vida de todo mundo? Faça um elogio sincero para ela. De repente ela só é uma pessoa amargurada justamente porque falta um pouco de alegria. E são todos fatores, esses que eu estou lhe dizendo, que eu estou compartilhando com vocês hoje, que vão fazer com que você cresça. Vão fazer com que você ajude com que o outro cresça. E quando a gente está em equilíbrio com o nosso pilar servir, quando a gente está dentro de um processo de coach, a gente faz a roda da vida e dá uma nota para cada um dos pilares. E tem um pilar que é o pilar servir. É aquele momento de doação, é aquele momento de entrega. Quando você consegue ajudar alguém a alcançar um objetivo ou fazer o dia daquela pessoa mais feliz, você não faz ideia do quanto você se sente bem pelaquela gratidão que você recebe. Eu fiquei cerca de quase 2 meses, em casa, e aí o meu comércio voltou. Além de coach, sou corretora de imóveis, então a gente começou a abrir o escritório. E uma coisa que eu fazia, a cada 2, 3 dias, eu pegava uma mensagenzinha padrão e mandava para todos os contatos do meu WhatsApp. E quem me respondia, eu ia conversando com aquelas pessoas. É óbvio que muitos dos meus contatos passavam batido pelo meu bom dia e nem me respondiam. Mas muitas pessoas estavam precisando conversar. Faça isso eventualmente. Comece pela sua família, mandando aquela mensagem para a avó, para a tia, para o tio, para o primo. De repente você tem alguma pessoa dentro do seu círculo familiar precisando de ajuda. E aí você pode ajudar. E aí você pode encaminhar para um terapeuta, encaminhar para um psicólogo, para profissionais que sejam verdadeiramente capacitados para lidar com essas situações. Essa é a minha forma de contribuir um pouco mais com a sociedade, dizer as minhas percepções, o que eu aprendi nesse tempo de pandemia, Eu uma vez fiz um post dizendo o que você fez do que o Covid fez com você. Porque quando você olha para a sua vida com mais gratidão, com mais autoaceitação, entendendo que nem tudo está no seu controle, você consegue ter mais misericórdia e ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, uma vida mais dinâmica. Eu devo ter feito pelo menos uns 12 ou 13 cursos só nesse momento de pandemia. Mas fora isso eu ouvi bastante, eu sorri bastante e eu agradeci bastante. E falando sobre gratidão, isso é uma chave poderosa. Vou dar aqui um exercício que eu normalmente dou para as minhas coaches, tem uma na mesa que não vai me deixar mentir. O que faz você mudar o seu estado vibracional e o seu estado emocional? Ser grato. Tá, Babi, ser grato pelo quê? Já parou para pensar que existem muitos países onde as pessoas não têm água encanada? Recentemente o Guarujá passou por uma crise de água, em até alguns bairros ainda está faltando um pouco de água. Seja grato pela água encanada. Seja grato pelo sol que te banha. Seja grato que você ainda tem um teto. Seja grato porque você tem a internet. Você está me ouvindo, você tem um celular, você tem internet, você tem a sua casa. Seja verdadeiramente grato por isso. Tem coisas tão bobas que a gente passa batido porque já fazem parte do nosso cotidiano que a gente não presta atenção. Outro dia eu passei por um morador de rua e ele estava lá com um pote de água aberto usando como prato. Seja grato pela louça da sua casa. Exercite
esse exercício poderoso de gratidão. Todos os dias, quando você se levantar, agradeça por pelo menos 3 coisas. Mas coisas que sejam verdadeiras, coisas que você sinta realmente uma gratidão enorme. Agradeça todos os dias por 3 coisas diferentes. E crie isso uma rotina, faça isso por pelo menos 20 dias. Depois você pode me procurar ou procurar uma das meninas e dizer como você se sentiu fazendo esse exercício de gratidão. Conta como que foi você sentir essa energia positiva do ser grato. Vou dar um outro exercício. Quando você estiver se sentindo cabisbaixo, chateado, com medo, lembre de um momento de extrema felicidade que você tenha passado. Mas lembra desse momento de extrema felicidade, lembrando do cheiro, da roupa, de quem estava lá com você. Lembra verdadeiramente cada um daqueles aromas, daqueles sons em que você estava passando. Isso é uma âncora de empoderamento. Quando você resgata na sua memória um momento em que você teve uma felicidade muito grande, em que você foi verdadeiramente corajoso, onde você venceu um grande desafio, inclusive essa é uma técnica de programação neurolinguística, né, de PNL, você traz à tona todo aquele sentimento, toda aquela alegria daquele momento em que você viveu. E você vai perceber no seu estado fisiológico, no seu rosto, no seu corpo, que aos poucos você já vai começar a sorrir, respirar mais tranquilamente. Você vai começar a sentir a alegria no seu peito, o coração, a energia se transformando. Então hoje, as dicas da tia Babi para se manter equilibrado nesse tempo de pandemia tenha uma rotina poderosa, incluindo orações, meditações, faça atividade física, se alimente bem, sorria, tenha empatia pelo próximo, exercite a gratidão e seja verdadeiramente grato. Verdadeiramente grato. Gratidão. Não use essa palavra como modinha, hashtag gratidão, hashtag sinta. Sinta de verdade. E se ainda restou alguma dúvida, se ainda restou alguma coisa que você acredita que eu posso te acrescentar, ou que as meninas do Continue possam te acrescentar, manda um direct. Faz uma pergunta. Inclusive, estou aberta para pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta para mim nesse momento, se alguém quiser nesse instante tirar alguma dúvida, fazer alguma dica, fazer algum comentário do que acha que pode ser transformador neste setembro amarelo, que a gente torne esse setembro amarelo, o outubro que vai ser rosa, mas que seja amarelo, dezembro que também seja amarelo, que a gente faça desse tema suicídio não algo místico, aquela coisa assim misteriosa, aquela coisa assim que velada, que as pessoas têm medo de falar, que as pessoas não querem se comunicar, que as pessoas falem sobre isso, se informe sobre isso. Existem sites incríveis que vão poder trazer notícias e informações verdadeiramente enriquecedoras para todos vocês. Tá combinado? Alguém aí quer falar mais alguma coisa? Então, eu me despeço nesse momento, com muita alegria por poder estar participando desse instante de abertura, né, desse momento do setembro amarelo, que não seja um tabu, que não seja algo escondido, que as pessoas possam falar verdadeiramente desse sentimento de não se sentir mais pertencente, né, a esse plano, que o suicídio não seja encarado apenas como uma doença mental, como muitas pessoas tratam, como muitos profissionais tratam,
que ele seja só um estado emocional, que cada vez mais as pessoas possam falar sobre isso, procurar ajuda especializada sobre isso e que isso não se torne uma realidade tão presente nos dias de hoje, tá ok? Um grande beijo, muito obrigado e muito boa noite.